Amém. Usa-nos, Senhor. Usa-nos. Amém. Convido vocês a sentarem. Queria que nós compartilhássemos um pouco da palavra de Deus agora. Irmãos, eu queria que nós falássemos hoje sobre um assunto que é muito central na Bíblia e que a cultura do mundo inverte completamente, que é o assunto da liberdade verdadeira e a escravidão, que é o oposto. E o título da minha mensagem começa com um não, e depois você vai entender por quê. O título da minha mensagem é Não se deixe vencer. E nós vamos ler hoje a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos crentes de Roma, aos romanos. E vocês, se lerem a carta toda, vão perceber que o apóstolo Paulo escreveu um monte de questões teológicas importantes até o capítulo 11, e a partir do capítulo 12, ele começa a dar umas aplicações bem práticas daquilo que ele vinha falando. Ele fala sobre salvação, sobre santidade, sobre santificação, sobre se aproximar de Deus em espírito e não no braço. E então, a partir do capítulo 12 em diante, no final da carta, ele dá direções bem práticas para nós. Eu queria então hoje que a gente andasse um pouco nos capítulos iniciais para entender ou para reforçar um pouco mais da teologia. E depois que a gente fosse para aqueles capítulos, então, 12 e 13, dar uma olhada em direções bem importantes para nós podermos viver ainda mais livres, verdadeira liberdade para nós. Então, queria, irmãos, que se você puder acessar a sua Bíblia ou abrir, você abrisse no capítulo 7 de Romanos. Nós vamos começar pelo capítulo 7. E lá no versículo 14... o texto vai ser o primeiro versículo que nós vamos ler, fala sobre escravidão. Então, Romanos 7, versículo 14, vamos ler o seguinte. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. E o versículo 18 diz assim: sei que nada de bom habita em mim, isso é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Então, o apóstolo Paulo estava apresentando uma realidade de que ele, sem Jesus, era escravo. Escravo por causa da natureza pecadora. Ele disse: sou escravo do pecado. E quando eu quero fazer as coisas progredirem, eu quero fazer o certo para mim, para minha família, para quem está perto de mim, eu não consigo, porque eu estou preso nessa natureza pecadora. Agora, no capítulo 8 de Romanos, que não deveria ser capítulo 8, porque continua o assunto, deveria ser a continuação do 7, você vai ler nos primeiros versículos ele falando sobre a solução. Ele termina o capítulo 7 dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará? E aí no começo do capítulo 8, ele começa a falar então, por exemplo, versículo 2, se você puder ler comigo: porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então ele está dizendo, agora em Jesus Cristo, eu posso ser livre, porque eu, quando me encontro com Cristo, recebo o poder de dizer não para o pecado, de ser transformado por Ele em alguém melhor, com melhores pensamentos, melhores atitudes, que de fato progride na vida em direção a uma liberdade maior. E a Bíblia, irmãos, se você ler essa própria carta de Romanos, explica de muitas formas que isso só é possível porque a pessoa que toma uma decisão de crer em Jesus, ela passa a ser habitada pelo Espírito Santo de Deus, que é então o poder que vai transformar pensamentos, atitudes e a vida como um todo da pessoa. A transformação começa interna e continua se espalhando por toda a vida da pessoa. Então, uma verdade importante para nós hoje é que a habitação do Espírito Santo nos libertou da prisão da natureza pecadora. Se você tomou uma decisão por amar e obedecer a Cristo, a sua palavra, você foi salvo, você recebeu o Espírito Santo, então você não é mais escravo.
Você tem todas as condições de ser cada vez mais livre pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus. Mas Paulo não para aí, irmãos. Ele continua no capítulo 8, falando sobre essa questão. No versículo 6, por exemplo, diz assim: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Então agora ele está falando para nós que somos batizados com o Espírito Santo, que nós precisamos ter uma mentalidade inclinada para as coisas do Espírito. A gente precisa trabalhar para abrir espaço para o Espírito Santo trabalhar, porque se nós nos inclinarmos para a carne, nós vamos voltar em direção à escravidão. Então eu tenho condições agora, o poder habita em mim para ser mais livre, ou então eu posso negligenciar ou rejeitar o poder e me escravizar novamente. Versículo 9 diz assim: entretanto, vocês não estão sob domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então agora ele reforça que a pessoa que foi batizada com o Espírito Santo, ela não está mais sob o domínio da carne, mas ela tem o poder para superar a natureza humana pecadora e caminhar na direção da santidade, na direção da liberdade maior. No verso 13, ele fala como, e ele diz assim: pois se vocês viverem de acordo com a carne, ou com a natureza humana, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Então ele diz que nós precisamos tomar escolha de atuar de tal forma que a nossa vontade humana morra e a gente deixe então que o Espírito Santo nos faça cada vez mais vivos. Agora ele disse que se a gente ficar se inclinando para nossas vontades carnais, nós vamos morrer. Mas como assim? Vamos ficar separados de Deus. Aqui está falando de morte espiritual, nós vamos estar nos afastando de Deus ou nos aproximando de Deus. Ou morte, ou vida, ou liberdade, ou escravidão de novo. Então a gente precisa estar trabalhando. E prestem atenção, ele disse: se pelo Espírito vocês matarem as obras da carne, vocês matarem os atos do corpo, então é pelo poder do Espírito Santo. Não é eu bater no peito e dizer assim: agora vou ser honesto, agora vou falar a verdade, agora eu vou. Que bom que tu tem esse alvo, mas sozinho não vai dar. Sozinho nós estamos na condição que Paulo estava dizendo: o que eu quero eu não consigo. Mas se você se ligar com Jesus, se você depender dele de fato, se você for uma pessoa de oração, de jejum, de conexão, de busca pelo Senhor, de abrir espaço para o Espírito, então esses alvos aqui são alcançáveis. São alcançáveis, nós podemos avançar na direção deles, né? Então a vida verdadeira vem quando pelo poder do Espírito fazemos algumas atitudes morrerem. Então, irmãos, é por isso que a gente está aqui repetidas vezes nos encorajando a estarmos orando mais, a estarmos nos conectando mais com Jesus. Nós estamos jejuando, nós estamos buscando a palavra de Deus, para que de fato essa dependência aumente, porque tudo depende disso. Mas hoje, nós vamos ir para o outro lado, que é qual? De conhecermos melhor os alvos que a Bíblia tem para nós, que, de novo, só são alcançados pela conexão com Jesus. Então agora nós vamos passar por uma fase que nós vamos falar sobre alvos. E eu queria que você guardasse esses alvos no coração. Jesus é que está dando eles para nós. Mas lembre que você só vai alcançar na conexão com Jesus. Se você tentar na capacidade humana, não vai ser possível. Então eu quero te convidar agora para nós irmos então para o capítulo 12. Que começam então as aplicações práticas que Paulo estava nos encorajando, que Deus está nos encorajando através de Paulo para perseguir. O versículo 1 vai dizer o seguinte: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que ofereçam a si mesmos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Eu quero destacar aqui que ele falou sacrifício. Que vocês se ofereçam como sacrifício. Por quê, irmãos? Porque o que vai começar a vir agora exige sacrifício pessoal. Exige aquilo que Paulo estava dizendo, de deixar morrer as suas vontades, para que então a vida de Cristo venha mais sobre nós. O próximo versículo é bem conhecido, foi usado ontem aqui inclusive,
que diz assim: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, irmãos, a Isa disse ontem aqui que alcançar essa agradável e perfeita vontade de Deus dói. E é verdade, dói. Porque nós temos que deixar algumas coisas nossas morrerem. E ele estava dizendo nesse texto que para nós experimentarmos a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, novos níveis espirituais, nós vamos precisar fazer uma coisa. Não, tem um não aqui. Não se deixem moldar pelo padrão do mundo, pela cultura do mundo. E a cultura humana, meus irmãos, ela é basicamente inclinada para a autossuficiência e para o egoísmo. Autossuficiência e egoísmo. Então nós somos bombardeados por uma cultura que diz: tu tem que se virar sozinho, tu tem que ser autossuficiente, tu tem que fazer as coisas, tu tem que buscar o teu, tu tem que defender o teu, tu tem que buscar para ti, tu tem que ser feliz, tu tem que, né, é tu e se vira e vai, não precisa de ninguém, não conta com ninguém, não faz nada junto, faz tudo por ti. A cultura nos encoraja a viver dessa forma com relação às pessoas e com relação a Deus também. Nos encoraja a gente ficar desligado de Deus e resolver as coisas sozinho. E a gente começa a perceber que a gente, sem querer, está passando muito isso para a nova geração, para os filhos. E num tal ponto que eles estão avançando sem aprender limites, sem aprender frustrações, e estão avançando com uma capacidade emocional baixa, intelectual também baixa, porque nós não ensinamos eles a terem limites. E muitas vezes é uma parte mais fácil você fazer de conta que a coisa não está acontecendo. Então, teve lá o seu problema, o seu erro, e aí a gente faz de conta, melhor fazer de conta, porque se eu tiver que me envolver nessa coisa, eu vou ter que ir lá falar, botar de castigo, daí quando repete eu tenho que fazer de novo, falar, não está certo, vai de castigo. Dá trabalho a gente ensinar os filhos a se frustrarem, ensinar os filhos a terem limites. Dá trabalho, mas ajuda eles a aprenderem que a vontade deles não vai ser feita sempre, que eles não podem ser egoístas, que eles não podem ser autossuficientes também, porque não é eles no centro. E meus irmãos, Deus faz isso com a gente. Ele está esperando que você e eu façamos com a nova geração. Mas hoje Ele quer falar com a gente especialmente, porque se nós entendermos que não devemos ser autossuficientes, não devemos ser egoístas, nós vamos poder encorajar novas gerações com o nosso exemplo. Nosso exemplo é mais importante do que o que a gente fala. O que a gente fala também é importante, mas o nosso exemplo fala mais alto. Então, Jesus está nos encorajando a nós vivermos aqui hoje um pouco da morte da nossa autossuficiência, morte do nosso egoísmo. Então, nós nos aproximamos da boa, agradável e perfeita vontade de Deus à medida que nós valorizamos os nãos de Deus. Hoje de manhã na ministração, a Raquel disse assim: tem vezes que a gente não concorda com o jeito que Deus está fazendo as coisas, mas nós precisamos botar a nossa cabeça no lugar e nos submetermos, e aceitarmos o não de Deus, aceitarmos a forma como Deus vai fazer, negarmos a nossa vontade. E é isso, meus irmãos. Jesus quer nos ajudar hoje, nos encorajar hoje, a nós valorizarmos mais os nãos, mais os limites. E os limites estão vinculados a uma palavra, submissão, que é um grande valor no reino de Deus. A submissão, se você guardar uma palavra hoje, guarde submissão. É uma grande palavra, um grande valor no reino de Deus. Lá em Efésios 5 diz: submetam-se uns aos outros. Então a gente tem que se submeter a Deus, mas a gente precisa também se submeter a pessoas. E a submissão a Jesus e às pessoas nos ajuda então com a humildade.
e com a verdadeira liberdade. Então a gente está com os valores confundidos, porque as pessoas estão dizendo aí, não, tu tem que fazer acontecer, tu não pode ser mandado por ninguém, tu não pode receber ordem de ninguém, tu não pode receber nada de ofensa, tu é que fazer, tu é que tem que mandar, tu é quem tem que dizer, tu não te submete a ninguém. E aí assim tu vai ser livre, assim tu vai ficar por cima. E vocês vão ver comigo vários textos que falam exatamente o contrário, dizendo que isso não vai te trazer liberdade. Isso vai te trazer a prisão do egoísmo e da autossuficiência. A cultura está tentando nos dizer que os não são ruins. Os não são ruins, que ter limites não é bom. Mas o filósofo bem conhecido disse que eu sou livre quando eu faço o que eu não quero. Porque senão eu sou escravo das minhas vontades. E isso, meus irmãos, é um entendimento que para nós não é muito fácil, porque a nossa cultura está falando, está gritando outra coisa. Que ouvir não é bom para nós, que nos submetermos a Deus e a pessoas é bom para nós. A liberdade, meus irmãos, o autocontrole, vem dos limites, vem dos nãos. A gente ajuda alguém a se tornar mais resiliente, mais perseverante, mais forte emocionalmente, quando a gente ajuda essa pessoa a ter limites. A receber, não, tá bom aqui, não foi legal. Isso que fez não foi bom, isso que falou não foi legal. Muda aqui, não pode ir para lá, não pode ir para cá. A gente vai tornando essa pessoa mais emocionalmente forte. Estabelecer limites, meus irmãos, é um grande movimento de amor. É um grande movimento de amor, que Jesus faz com a gente toda hora. E que a gente precisa aprender a aproveitar melhor. E também a fazer com as pessoas que a gente ama. Então, a gente precisa entender um outro princípio. Todos nós aqui, todo ser humano, lidera em algum nível, lidera alguém. Como assim? Liderar é influenciar. Então, cada um de nós tem alguém olhando para nós e querendo seguir o nosso exemplo. Ou ouvindo o que a gente fala e querendo seguir aquilo que a gente está dizendo. Todos nós influenciamos alguém. Somos líderes em algum nível. E o bom líder, pode anotar isso, o bom líder é aquele que é um bom liderado. Bom líder é aquele que sabe se submeter. A submissão é um grande segredo do bom líder. Sabe ser liderado. E assim, meus irmãos, foi Jesus. Por que Jesus, ele veio para a terra e ele falava tanto que ele era o filho e que ele tinha um pai? E que ele não estava fazendo a vontade dele, eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu pai. E daqui a pouco é registrado que ele está orando da seguinte forma: afasta de mim o cálice, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Por que isso? Por que isso? Porque ele queria nos ensinar a importância, o valor de se submeter a alguém. Se submeter a alguém. Então, meus irmãos, quem é que estava acima de Deus, né? Então ele precisava usar dessa forma para nos explicar. A submissão é um grande segredo para a vida. Para a liderança, mas para a vida. Porque na vida a gente é líder em algum nível. Na vida de alguém. E é interessante então, irmãos, dito isso sobre a nossa cultura, e sobre como a gente tem que não se deixar amoldar pela cultura, nós vamos ficar para o versículo 3, nós estamos no capítulo 12 de Romanos, nós lemos o 1 que diz sacrifício vivo, o 2 que diz não se amoldem aos padrões desse mundo, e o 3 vai dizer o quê? 3 até o 5. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim, cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função. Assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Agora ele está falando de igreja aqui, que é o corpo de Cristo. E ele começa dizendo assim, olha, não é bom que você tenha um conceito de ti mesmo mais elevado,
do que deve ter. Não é bom que você ande no orgulho. E eu quero dizer para ti, você não tem como viver sozinho. Você é parte da igreja. Se você é cristão, tem o Espírito Santo habitando em você, você é parte de um todo. E como no corpo humano, não são todos com a mesma função. Então você precisa viver essa comunidade, esse corpo, esse sistema, porque ele vai te ajudar nessa questão de submissão, de ter limites e tudo mais. Irmãos, Jesus estabeleceu a igreja com autoridades na igreja, com os bispos, os pastores, né, e os diáconos, como líderes da igreja. Mas por que ele não disse assim, não, ninguém vai ter autoridade, vai ser todo mundo igual, todo mundo mesma coisa, todo mundo... Porque, irmãos, a submissão é um grande segredo para o nosso crescimento. É um grande segredo para o nosso crescimento. E um líder de igreja local, como eu, precisa procurar a quem se submeter. Porque se eu não for submisso a alguém, se eu não for atrás dos nãos, que são tão libertadores para mim, eu vou começar a regredir. Eu vou começar a andar no egoísmo e na autossuficiência, que é tão prejudicial, como a Bíblia está falando para nós. Então, meus irmãos, nós precisamos muito dessa vivência na igreja. A vivência na igreja nos ajuda com orgulho, com os limites, com o perdão. A igreja é uma comunidade que oportuniza isso. A reciprocidade ajuda, o amor, mas também eu tenho que perdoar. Também eu tenho que me encaixar num sistema. Mas aqui não é como eu queria. Eu queria outra coisa. Né? Tem que suportar aquele irmão lá, né? Tem que aguentar aquele outro lá. Aquele ali sempre me pede umas coisas que eu não gosto de fazer. Né? Aquilo ali eu tenho que, né? Não queria desse jeito. Mas... Bom, bem-vindo à submissão. A gente precisa disso, irmãos. Nós precisamos do sistema igreja. E tem como você viver só na periferia. Você vive só na periferia, só assiste o culto e tudo mais. Você não se envolve no miolo ali. Mas é ali no miolo que vai começar a ter esses limites. Vai começar a ouvir, não, aqui não é assim, aqui não pode. Não, aqui não, ali não tá, tu não está fazendo muito bem isso aqui, tu não está falando legal aqui. Tu não... E aí vai começando a coisa de se afiar e de se moldar, né? de se submeter e crescer. Então, meus irmãos, a igreja foi criada para isso, para que a gente possa andar nesse sistema de crescimento, de ouvir nãos. Jesus disse, certa vez, tinha uns apóstolos ali debatendo para ver quem que ia ser o maior no reino dos céus, na eternidade, quem que ia ser maior, quem ia estar sentado do lado de Jesus. E aí ele deu essa palavra em Marcos 10, 43, dizendo o seguinte, que no mundo, quem tem mais poder, assim, de liderança, de cargo, esse é o que lidera. E aí ele dá uma palavra dizendo assim, não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Agora, irmãos, se a gente aproveitar melhor a submissão e os nãos de Jesus, nós iremos para novos níveis no reino de Deus. Esse é o resumo desse versículo. Se nós aproveitarmos a submissão, e eu queria que a gente entendesse que você ser servo de todos, como ele disse, ser servo das pessoas, tem que envolver o coração também, irmãos. Porque a gente pode sofrer um problema de ser um servo meio fake, né? Meio falso. Né? Quer que eu vou dar um exemplo aqui para tentar exemplificar isso. Né? O sujeito se coloca lá para lavar os pés da pessoa. Né? Meu querido, vou lavar teus pés aqui, vou te servir, tá? Mas tu te senta direito, tá? Tu arruma essas pernas aí desajeitadas, não vão conseguir fazer nada aqui. Alguém me traz uma água aí, a água aqui está muito ruim aqui. Mas é um absurdo uma igreja dessa não ter uma água melhor para lavar aqui, não sei o quê. O sujeito está servindo? Não, ele está só ali na posição, mas o coração está mandando, está querendo o egoísmo, está querendo a própria vontade. Então, irmãos, não adianta a gente ocupar posições, a gente precisa que o nosso coração se submeta. Eu estou ocupando posições de fato ouvir, me submeter às pessoas, aceitar que as pessoas me ajudem com minhas falhas e tudo mais. Né? Então,
Isso é algo que a gente precisa perseguir, irmãos. E buscar encontrar isso. Buscar pessoas que falem com a gente, pessoas que nos amam, que nos digam o que não está certo, o que não está bom. Ouvir mais aqueles que convivem com a gente, nossa família. Aceitar mais quando eles dizem que eu não estou certo. Ouvir melhor, pedir mais perdão. A submissão é um grande valor e nos torna mais livres, irmãos. Mais livres, mais maduros. Se a gente continua lendo o capítulo de Romanos, vocês vão ver que Deus dá muitos nãos ali para nós. E eu queria ler alguns desses nãos contigo. No versículo 16, o texto diz assim: não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Ele está dizendo, quem sabe vocês se unem àquelas pessoas que não são populares na igreja. Sabe, você procura aquelas pessoas que não são populares na tua escola, aquelas que ninguém anda junto, aquelas que estão excluídas. Quem sabe tu toma uma postura de servo e anda com esses. Ah, mas o que vão dizer? Ah, mas aí vou perder o que eu queria estar com aquelas pessoas. Que legal. Então você vai ser alguém que anda com aqueles que precisam mais, não com aqueles que tu quer que te deem alguma coisa. Andar com aqueles que não podem te dar nada. Essa foi a direção de Jesus, que a gente pudesse andar com esses. Depois o texto também fala, estou voltando agora para o verso 14, diz que a gente não deveria amaldiçoar ninguém, nem os que nos perseguem, falar mal. Não fale mal, abençoe até aqueles que falam mal de ti, até aqueles que te perseguem. Fale bem, abençoe essas pessoas. A gente não deveria falar mal de ninguém. Esse é um alvo para nós, não falar mal de ninguém. Mesmo aqueles que estão distantes. Ah, mas ele é uma pessoa famosa, ele nem me conhece. Bom, mas Deus está vendo. Se tu fala mal, esse mandamento está dizendo, não fale mal de ninguém. Nem da pessoa que está te fazendo mal, diretamente. Outro não, irmãos. Versículo 17 e 19. Não retribuam a ninguém mal por mal. Não devolvam o mal, ele está dizendo. E depois, no versículo 19, diz, tem um nunca. Não tem só um não, tem um nunca. Nunca se vinguem. Deixem com Deus a ira. Está escrito, minha é a vingança. Irmãos, é com Deus. Você e eu não damos o troco para ninguém. A gente não devolve o mal. A gente não se vinga. Essa é a direção de Jesus para nós. E, meus irmãos, uma coisa bem importante. O pecado grande, ele é o pecado pequeno que cresceu depois. Então, se você quiser ficar com raiva, se você quiser xingar o cara que te xingou no trânsito de volta, bom, você já está dando passos na direção de um dos grandes pecados, o homicídio. O apóstolo João falou nas cartas dele que se você odeia alguém, você já é um homicida. Grau pequeno, mas já é. Então, irmãos, nós precisamos ouvir o que Jesus está nos dizendo sobre esses nãos aqui. E um não é, não se vingue. Não devolva o mal. Não deixe que a vingança e a falta de perdão te vençam. E é interessante que ele termina o capítulo 12, versículo 21, dizendo, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Não se deixem vencer pelo mal. E uma das coisas que ele falou é, não se deixem amoldar por essa cultura, que diz que você não se submete a ninguém, que você não ouve não de ninguém, que é só sim, que é só sim, que é tudo que você quiser, faz a tua vontade, segue teus sonhos. Irmãos, nós precisamos dos nãos, nós precisamos ser submissos. Eu queria entrar no capítulo 13 contigo também. Ler os primeiros 2 versículos, que dizem o seguinte, não por acaso, dizem o seguinte, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Esse texto não está dizendo que Deus é que elege os governantes.
que Ele que decide quem vai ser. Isso é decisão nossa, é liberdade nossa. Mas Ele está dizendo que nós termos governantes é uma ideia de Deus. E Ele está dizendo mais, Ele está dizendo, vocês devem obedecer às leis do governo, porque Deus disse que deve ser assim. Daí alguém que pode dizer assim, mas e se o governo for opressor? Eu acho que aqui no Brasil a gente tem um governo opressor. Bom, isso aqui foi escrito na época em que o governo era qual? Império Romano. Se você acha que o governo do Brasil é opressor, você não conheceu o Império Romano. E nesse contexto de Império Romano, ele está dizendo assim, obedeçam às leis. Obedeçam às leis. E é interessante que ele complementa no versículo 5 com o seguinte, portanto é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. Então, meus irmãos, a gente obedece às leis, a gente paga os impostos, a gente segue as leis de trânsito, não porque eu vou ser pego pela receita, ou vou ser pego pelo policial, pelo azulzinho, pelo pardal, não, por questão de consciência. Então eu ponho o cinto no banco de trás, porque Deus pediu, porque é uma questão espiritual, não porque, será que vai ter fiscalização? Será que vão me pegar? Não, porque Deus disse, eu cumpro as leis. Então, irmãos, nós precisamos nos submeter às autoridades, porque isso é bom para nós. Esses limites e esses nãos é a ideia de Deus, para nos tornar pessoas humildes, para nos tornar pessoas que se submetem e entendem o poder do não, de nós temos limites em várias áreas. E a gente tem um porém, só se nós tivermos um governo que coloque como lei alguma coisa contrária à Bíblia. Então eles viveram isso na época. O governo disse assim, não fala mais sobre Jesus. Eles disseram, fica esperando, nós vamos continuar falando. Tem países ainda hoje que fazem isso. Tem lugares que é proibido Bíblia, não pode ter Bíblia, não pode ler a Bíblia. Não vamos nos rebelar contra essa lei. Porque se a lei for contra a palavra de Deus, então a gente não precisa obedecer. Mas agora, se não tem algo contra a Bíblia, eu preciso me submeter. E é sério isso, irmãos. A gente tem um texto que é, assim diz o Senhor, obedeçam às leis. E daí, daqui a pouco, a gente está indo contra a lei de trânsito, porque, não dá nada. Outros fazem, né? Outros dizem, mas Deus disse. Vai seguir o quê? Vai ser insubmisso a Deus. E, gente, não tem uma justificativa boa do tipo, eu estou indo para uma ação da igreja, então eu preciso ir rápido, vou ir acima da velocidade, não tem problema. Irmãos, Deus não vai usar o pecado para fazer a obra dele. Isso não é de Deus. Deus não está nesse negócio. Tempo atrás, um irmão que contou para nós, estava indo para uma ação evangelística lá, uma missão, né, de carro, estava atrasado, e aí estava acima da velocidade. E daí um policial parou ele, eles pegaram ele na velocidade e depois o cara parou ele lá, e assim, para dar um xingão nele, né, disse, o senhor está a tantos por hora. E ele disse, policial, o senhor me desculpa, mas é que eu sou cristão, eu estou indo para uma missão de evangelismo. Daí o policial diz assim, mas aí sim, né, meu, que tu tinha que estar na velocidade certa. E ele diz, você não me perdoa, não sei o quê. Eu não me lembro se ele recebeu a multa nessa primeira, né? Só que o detalhe é o seguinte, que um dia depois, ele está voltando da tal da missão, e aí ultrapassou numa ponte lá, e aí quando ele sai da ponte, adivinha quem está lá? O mesmo cara, né? Ele mandou parar, e diz assim, e aí ele disse para o policial, mas o senhor de novo? Ele disse, não, eu que digo o senhor de novo aqui, né? Irmãos, que Bíblia é essa? Né? Só voltou o policial a dizer, que Bíblia que tu está lendo, meu querido? Né? Quer que eu vá no evangelismo no teu lugar? Né? Então, meus irmãos, a gente precisa muito lembrar que a submissão às leis é mandamento de Deus. Então a gente precisa fazer por consciência, mais do que por problema de punição. No verso 8, diz assim, não devam nada a ninguém, a não ser o amor. Irmãos, no verso 6 ele disse que nós deveríamos pagar os impostos, ele foi direto, paguem os impostos. E no 8 ele está dizendo, não devam nada a ninguém.
Irmãos, se eu tenho parcelas, não há problema. Estou pagando parcelado no eletrodoméstico, estou pagando parcelas no cartão de crédito, não tem problema. Agora, se eu deixar de pagar, eu estou contra o que Deus disse. Eu estou cometendo pecado. Porque eu me comprometi a pagar uma coisa e não cumpri com a minha palavra. Então precisa ajeitar isso logo. Então você ficar devendo na praça, como se diz, né, é um pecado. Eu não posso fazer. Então preciso me envolver com as dívidas que eu posso pagar, porque senão vou estar com um problema espiritual sobre a minha vida. Problema espiritual. Então não posso ficar devendo nada para nenhuma pessoa e nem para empresas. Não posso ficar devendo nada. Essa é a direção de Deus. Não deva nada. Outro não praticar as obras das trevas, o oculto, a falsidade, a mentira. Está ali no versículo 12. Irmãos, a mentira nunca é boa, em hipótese nenhuma. A Bíblia diz que você tem que ser verdadeiro. E às vezes a gente não precisa nem falar para enganar, para mentir. A gente cria uma situação para fazer que é o A, quando na verdade é o B. A gente dá a entender que é o A, mas é o B. Então ele está dizendo, fujam de tudo que é oculto, que é falso, que não é luz, que não é verdade. Fujam disso. Não é aquela coisa de dizer a verdade a todo custo, né? Eu sempre falo a verdade, eu falo na cara, doa quem doer, né? E aí esculhamba, né, as pessoas dizendo que é porque eu falo a verdade, né? Se você faz sem amor, nunca é de Deus. Então aqui está dizendo, não use mentira, nunca. Esse que é a direção, é um não mesmo. Depois no versículo 13, fala duas coisas importantes. Ele começa dizendo que nós devemos agir com decência, não em orgias sexuais, não em bebedeiras, imoralidade sexual e depravação. É importante, às vezes, dizer o simples, né? Mas a Bíblia diz que sexo é só para pessoas casadas. Esse é o sexo que é lícito na Bíblia, que é certo na Bíblia. Qualquer outro tipo de sexo é dentro disso aqui. Imoralidade sexual, depravação, pornografia, vídeo, masturbação, tudo é depravação, é pecado. O único sexo bíblico é dentro do casamento. A segunda parte, não agir com desavença e inveja. Irmãos, a gente procurar, isso tem tudo a ver com submissão, o acordo, procurar o entendimento, ao invés de ficar criando competição. Eu discordo, eu vou contra, eu vou me afastar, vou criar meu grupo, eu vou criar desavença, inveja. Então ele está dizendo, se livra disso, procura o acordo, Outra coisa que ele fala ali, não fique planejando como satisfazer os desejos da natureza humana, versículo 14. Como assim ficar planejando satisfazer os desejos? Um irmão uma vez falou para mim uma coisa anos atrás, nunca mais me esqueci. Ele disse, Eduardo, como é difícil. A gente fica fazendo umas acrobacias mentais para se convencer que aquele pecado não é tão grave assim. Dá para fazer. A gente tem que se permitir, né? A gente tem que se dar uma certa liberdade, né? A gente tem que se envolver e tudo mais assim. O diabo tá nessa aí. O diabo está te ajudando nessa ainda. Então, a gente precisa tomar cuidado. Ele está dizendo, não fica planejando como que não é tão grave, como que é tranquilo, como que é... Cuidado, procura a santidade nos pensamentos também. E depois, irmãos, me encaminhando para o fim, capítulo 15, versículo 1 e 2, vai dizer assim, nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo, para o bem dele, a fim de edificá-lo. Ele está dizendo, nós que somos fortes, aquele que é evoluído espiritualmente, ele não fica pensando só em si mesmo, ele quer mesmo ajudar as pessoas que estão em dificuldade, ele quer ser o servo, ele está pensando em ajudar de fato, não em controlar ou tirar vantagem, mas em ajudar. Ele abre mão das vontades, dos planos, pensando em outras pessoas. E meus irmãos, nós precisamos muito valorizar mais a submissão.
Essa reflexão foi para mim primeiro, valorizar mais a submissão. Procurar mais pessoas que possam dizer, Eduardo, aqui não está legal, aqui tu tem que parar. Aqui, não, Eduardo, aqui não está bom, aqui não é bom para ti. Eu preciso me submeter mais, preciso valorizar mais os nãos, porque nós crescemos quando isso está vindo de Jesus, através dele diretamente ou de pessoas. E eu quero voltar, repetir o versículo 21 do capítulo 12, que é o título da mensagem. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Não se deixem vencer pelo mal, pela falsa pregação de liberdade, porque vocês vão ser escravizados por isso, pelas próprias vontades. Mas se submetam a Deus e às pessoas. Então nós que somos fortes, não nos deixaremos vencer pelo mal, faremos morrer o nosso orgulho. Isso envolve vencer a cultura da autossuficiência e do egoísmo, se submeter. E meus irmãos, se eu sou o cara que ninguém me diz o que eu faço, eu não obedeço nem a polícia, eu ando fora da velocidade, eu não pago os impostos, eu dou migué aqui, eu dou migué ali, eu não ouço nada de ninguém, eu não obedeço ninguém, eu não me submeto a ninguém. E daí eu estou dizendo assim, meu filho, tu precisa te submeter aos teus pais, meu filho, tu precisa obedecer às pessoas. E ele vai dizer, tá bom, né, ninguém vai me mandar, muito menos tu, entendeu? Porque eu estou dando exemplo, eu sou o cara que não se submete. Aí o exemplo para ele vai ser qual? De alguém que não se submete. Então a gente precisa muito ser exemplo com a nossa vida, mas também ensinar os nossos filhos, trancar o pé mesmo, dizer, não, para cá não se vai, aqui não está legal, vai perder coisa, vai ter castigo e tudo mais. Irmãos, eu vou usar um exemplo aqui, eu não gosto, tá, de fazer isso, mas foi importante para nós, irmãos. Deus sabe que eu não quero me gloriar com isso, tá? Mas algo que parece que vai ilustrar bem o que eu estou dizendo, tá? É o seguinte, nós adotamos o Ismael com 12 anos. E até então, ele veio de uma casa lar, ele não tinha celular, porque era uma impossibilidade financeira. E daí nós conversamos, a Tati e eu, sobre isso, e nós concluímos, bom, não vai fazer diferença para mais, né, na vida dele, então vamos deixar ele sem. Nós deixamos ele sem celular até os 16 anos, irmãos. Aí me pergunta se isso foi uma coisa fácil. Não foi fácil. Mas os frutos eram vistos não só por nós, por muitas pessoas. As pessoas dizem assim, como ele se conecta, né, com as pessoas, né? Ele fala olhando nos olhos, né? Como ele se conecta até com as pessoas mais idosas, assim, ele ouve, né? Ele presta atenção, né, e tudo mais. Bom, irmãos, mas teve um preço a pagar, né? Teve uns pais lá aguentando o rojão, a pressão social, entendeu? De que tinha que ter o celular, todo mundo tem, eu não sei o quê, né? Então, irmãos, tem alguns sacrifícios que valem a pena a gente ajudar as pessoas a viverem e nós também nos privarmos de algumas coisas por direção de Jesus, de pessoas que nos amam, vão nos ajudar a crescer, a amadurecer, a avançar. Então é que nós possamos procurar a submissão e os nãos, porque eles nos fazem bem sim. A sociedade está dizendo o contrário, mas nós vamos ficar com a palavra de Deus. Amém, irmão? Sim? Então eu queria te convidar agora a gente ficar em pé e orar um pouco sobre isso. Deixar Jesus falar com a gente sobre submissão, sobre a vida de servo, a verdadeira vida de servo. Nós queremos crescer no reino de Deus. Sabe que o primeiro passo de submissão que a gente precisa dar, e a sociedade também prega ao contrário disso, é um passo de submissão a Jesus, ao Criador. Dizendo, Jesus, eu não quero mais seguir sozinho. Eu não quero mais ser o dono da minha vida. Eu quero que a partir de agora tu assuma o volante e eu assuma a carona. Eu entendi que tu sabe melhor e eu quero seguir a ti, a tua palavra. Eu quero crer em ti. Quero ser um filho que ama e que se submete, que te obedece, que anda contigo. A Bíblia diz que alguém que faz isso se torna um filho de Deus por adoção.
passa a ser habitado pelo Espírito Santo, nasce de novo. E essa pessoa tem a eternidade garantida, mas como a gente falou, a habitação do Espírito ajuda essa pessoa a avançar, porque sem isso nós estamos presos a uma natureza pecadora. Então a habitação do Espírito liberta de verdade, e além disso leva para a vida eterna. Por que eu estou dizendo isso? Porque quem sabe alguém que está aqui hoje ainda não tinha ouvido dessa forma e está entendendo que precisa tomar essa decisão hoje, de andar com Cristo de verdade, se submeter ao senhorio de Jesus e ser batizado com o Espírito Santo e também entrar para o convívio da igreja através do batismo nas águas, participar dessa comunidade para viver isso que eu estou vivendo, de entender os limites, os nãos, de viver essa comunidade que nos ajuda tanto a sermos lapidados, afiados uns aos outros. Então, eu queria convidar você que quer tomar essa decisão hoje, de ser um filho de Deus, de nascer de novo, ser habitado com o Espírito e ser batizado em breve. Nós estamos já preparando o curso de batismo para a próxima semana. Já temos 8 irmãos que estão aí firmes para serem batizados. Então eu queria te dar a oportunidade. Se você quiser, quero te convidar você a já dar um passo de coragem e vir aqui na frente. Nós vamos orar juntos aqui para que você possa então experimentar essa graça de Deus. Então vou te convidar para você vir aqui na frente e a gente orar juntos. Pode vir. Vem, Pedro. Quem mais? Pode vir. Os meus olhos viram a salvação. Pode vir. Quem mais? Luz para o mundo, esperança na terra. Quem mais? Eu não sou mais meu. Quem mais quer vir? Eu não sou Pode vir. mais. Hoje é o dia do nascimento, novo nascimento. Cristo, tu és Quem mais? minha porção. O trigo esmagado, Quem mais? vinho novo. Então agora a gente precisa fazer uma oração, tá bom? Vamos fazer uma oração aqui? A gente vai repetir junto algumas palavras que vocês vão dizer para Jesus, tá bom? Pode ser? Precisa ser uma oração falada mesmo, para que o mundo espiritual ouça. Jesus ouve o nosso pensamento, vocês vão falar não só para Jesus, para um mundo espiritual ouvir que vocês são de Jesus agora, tá bom? Então vamos repetir assim: Senhor Jesus, eu reconheço que preciso de Ti. Me arrependo de ter andado longe, mas hoje eu creio em Ti. Eu decido Te amar e Te seguir. Eu entendi que Tu morreu por mim, ressuscitou, e a partir de hoje Tu é o meu Senhor e o meu Salvador, meu único Senhor, o meu único Salvador. Vem sobre a minha vida e faz de mim a Tua vontade, o Teu sonho, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Bênção, amém. Novo nascimento, nova vida. Irmãos, foi desafio hoje, né? A gente ouvir tudo isso, a gente ser desafiado por Jesus. Mas eu queria que você desse um passo em frente para dizer: Jesus, eu entendi o que Tu me falou. Jesus fala de diferentes formas com a gente individualmente. Eu queria
te convidar, se Jesus falou contigo alguma coisa específica hoje, sobre qualquer uma das áreas, sobre submissão, sobre leis, sobre qualquer área que a gente falou aqui, e você quer dar um passo, uma resposta para Jesus, que você falasse com Ele agora sobre isso. Se você quer dar um passo assim além, você quer vir aqui na frente como um gesto de submissão, de fato de humilhação, de santificação na direção de Jesus, eu te convido a você fazer isso também. Como eu falei, eu estou aqui, eu fui o primeiro que Jesus chamou para esse desafio, e eu tenho certeza que eu preciso me submeter mais, buscar melhor os nãos. Então, se você quiser vir aqui na frente, a gente vai orar juntos aqui. Quem quiser vir, pode. Quem ouviu e quer dar uma resposta de maior submissão, de maior aproximação, aceitar os nãos de Jesus melhor, se santificar mais em alguma área que Jesus falou contigo, talvez oração, talvez jejum, talvez alguma coisa mais específica, quero que a gente possa se entregar mais ao Senhor hoje. Vamos orar juntos? Pode vir. Mais gente vindo? Pode vir. Vamos orar? Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, porque a tua palavra é viva, eficaz, ela é uma espada que separa alma e espírito, o eu de ti, Senhor, dos teus planos para nós. E nós queremos te agradecer, Senhor, por nos convidar, por nos desafiar a um nível mais profundo contigo, que passa pelo desafio da santificação, o desafio da submissão, o desafio de buscar ser servo, ó Pai, teu e daqueles que estão perto de nós, Pai. Nós oramos pedindo graça, Senhor, porque sabemos que a nossa carne, a nossa natureza não é capaz de avançar no mundo espiritual. Então nós oramos hoje, nos unimos como igreja, para que Tu nos ajude, Senhor, com a santificação. Nos ajuda com orgulho, Senhor. Nos ajuda com a autossuficiência que nos foi ensinada de muitas formas, mas nós, Senhor, queremos aprender de Ti, Senhor, a liberdade verdadeira, Senhor. Nós queremos nos conectar contigo, aprender os Teus limites, aprender a Tua verdade, o que é saudável de fato para nós, e queremos, Senhor, transmitir isso através do exemplo e através, Senhor, da pregação da verdadeira submissão a Ti e ao Teu Evangelho, a Tua verdade, Pai. Nos ajuda, Senhor, com essa missão. Continua falando com a gente nos próximos dias e nos faz, Senhor, aqueles que têm coragem de viver a submissão, mas também de ensinar a santidade do Teu Evangelho, Senhor. Obrigado, Senhor, ser um Pai tão amoroso, que o Teu amor nos ajuda a sermos corrigidos. Nós Te adoramos, Senhor, pela Tua graça, pela Tua visita, pelo Teu desafio, Senhor, e nós aceitamos, queremos mais, queremos a boa, a agradável e a perfeita vontade do nosso Deus. Queremos viver, Senhor, mais do Teu nível espiritual. Queremos os primeiros lugares pela servidão e pela submissão. Louvado seja Jesus. Nos ajuda, Senhor, com nossas fraquezas e nos leva para mais, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Fala para quem está perto de ti aí: o não é muito bom para mim. O não é muito bom para mim. Fala aí: não é muito bom para mim.